ao meu amigo Ivan, boa noite a todos vocês internautas que estão nos acompanhando neste momento. Que a paz do nosso Mestre Jesus, nesta noite, possa estar conosco. Por que sofremos? Na verdade, todos nós passamos pelo processo do sofrimento, seja ele de ordem física, seja ele de ordem moral, de uma certa forma ou de outra, todos nós vivenciamos, mais cedo ou mais tarde, sofrimento em nosso caminho, em nossas vidas. Chico Xavier dizia que sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Já um outro filósofo nos diz que a dor, ela é inevitável. A dor é inevitável. Contudo, o sofrimento já é uma opção. A dor é inevitável, contudo, o sofrimento já é uma opção. Ora, como assim o sofrimento é uma opção? Quando nós temos aceitação de algo que somos envolvidos, se tivermos aceitação, consequentemente, o sofrimento será menor. Se revoltarmos contra Deus, contra as pessoas, contra o sistema em que nós vivemos, contra a família, obviamente, o sofrimento vai ser maior. Cada qual com seu livre arbítrio. E cada um reage diante das dificuldades, diante da dor, diante do sofrimento, de uma forma. O sofrimento moral, o sofrimento físico. Na verdade, Emmanuel nos diz que se de fato Deus quisesse a dor, se de fato Deus quisesse a dor, ele não tinha dado ao homem a descoberta do analgésico. Se de fato Deus quisesse a dor, ele não tinha concedido aos cientistas a descoberta do analgésico, da medicação, dos antibióticos, dos anti-inflamatórios. Então vejamos que nem tudo está perdido. O nosso sofrimento, ele tem prazo. Ele tem início, meio e fim. Ele tem início, meio e fim. Contudo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a questão que o Evangelho nos ensina, um maior ensinamento, capítulo 11, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, é fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E assim, consequentemente, estaremos diminuindo o nosso sofrimento. Vejamos o mundo em que vivemos. Está numa narrativa no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda estamos num planeta de provas e expiações, aonde prevalece o sofrimento. Aonde o sofrimento prevalece? Bom, ninguém gosta de sofrer. Por mais que o indivíduo, por mais que aquele espírito encarnado seja um espírito bruto, um espírito maléfico, no seu íntimo ele não quer sofrer. Ninguém quer sofrer.
salvo, exceto em casos patológicos de natureza de distúrbio neurótica, aonde o indivíduo sente prazer ao sentir dor. Salvo nesses casos. Mas, de um modo geral, ninguém quer sofrer. Todo mundo corre, todo mundo busca a felicidade. As pessoas hoje estão buscando o quê? Cuidar mais, se cuidarem mais. Hoje, a cada esquina, a cada bairro, tem uma academia para que as pessoas possam praticar o esporte, possam cuidar da saúde, possam ter um corpo mais definido, porque tendo um corpo mais definido, tendo saúde, serão mais felizes. E, consequentemente, serão menos infelizes. Ora, as pessoas que são apreciadoras da moda, que se gostam de vestir bem, usar uma boa vestimenta, uma boa roupa, as mulheres, os homens vaidosos. Hoje o salão de beleza, as barbearias de homens fazem serviços que antigamente somente o salão feminino fazia. Hoje um homem pinta cabelo, pinta barba, faz depilação, faz isso, faz aquilo, porque querem ser felizes, querem estar bem consigo mesmo. Ora, mas para estar bem consigo mesmo, não pode ter sofrimento. Aí será uma incompatibilidade. Como que eu posso ser feliz e infeliz ao mesmo tempo? Na verdade, nós vivemos momentos em nossas vidas. Há momentos em que nós estaremos felizes, há momentos que nós estaremos super felizes, há momentos em que nós vamos estar desanimados, tristes, melancólicos, angustiados, depressivos. Então vejamos o porquê que nós sofremos. Há vários motivos. Entre eles, o processo de evolução. Todo o processo de crescimento nós sofremos. Ora, por exemplo, nas Olimpíadas que passou agora, recentemente, no ano passado, os medalhistas brasileiros que ganharam medalha de ouro, o tanto que esses atletas sofreram para chegar aonde chegaram. Renunciaram ao lazer, renunciaram momentos com a família, renunciaram as coisas mudando para estar dedicando exclusivamente ao treino, se esforçando, disciplinando-se para chegar aonde chegou. Não é uma tarefa fácil. Aquele aluno que passa no vestibular em medicina, o tanto que ele sofreu, o tanto que ele estudou, o tanto que ele achou difícil, o tanto que ele foi desdobrando-se para chegar aonde chegou, existia um sofrimento íntimo, uma angústia, uma pressão da sociedade, uma pressão da família, uma pressão dele próprio de passar no vestibular. Isso tudo gera um sofrimento. Isso é o sofrimento que faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. A criança, ela vai, toca, coloca o dedo no interruptor sem fio, toma choque. E o pai fala, ó, tá vendo? Você não obedeceu, você levou choque. Colocou o dedinho aonde não poderia colocar, eu te avisei. Da próxima vez que você vai colocar o dedinho ali, você vai tomar choque de novo. E o que a criança faz? Ela não coloca, porque ela sabe que colocar, ela vai sentir dor. Porque ela colocou e a experiência não foi nada agradável. E ela não repete a experiência porque ela sabe que ela sofreu com aquela experiência, sentindo dor da carga elétrica. E ela não coloca mais o dedo ali. A mesma coisa somos nós, adultos. Às vezes, o sofrimento não é só uma questão de evolução. É uma questão de negligência da nossa parte. De imprudência da nossa parte. Ora, se eu sei, sou uma pessoa adulta, madura, respondo pelos meus próprios atos. A ciência já comprovou, nos mostra que o uso excessivo de tabaco pode contrair um câncer de pulmão. Eu, durante a minha vida toda, eu faço uso de tabaco,
quando eu contrair o câncer pulmonar, eu vou sofrer. Mas esse sofrimento eu busquei com as minhas próprias mãos, através do uso indisciplinado do tabaco, do fumo. Não estamos aqui fazendo crítica a ninguém que faz uso do álcool, do tabaco, das drogas lícitas ou ilícitas. Cada qual com seu livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada. Mas a partir do momento em que estamos agindo, estaremos colhendo amanhã as nossas ações. Toda ação gera uma reação. Aí é que entra a questão do sofrimento. Se eu faço uma ação benéfica, a minha reação será benéfica. Ora, se eu planto paz, eu vou colher paz. Mas se eu planto discórdia, irei colher discórdia. Se eu planto sofrimento, eu irei colher sofrimento. Se eu planto paz, eu irei colher paz. É a lei natural. Não foi o espiritismo que criou a lei de ação e reação. É a lei da natureza. Nós somos hoje o que estávamos fazendo ontem. E amanhã seremos o resultado do que estivermos fazendo hoje. Dentro da lei natural de causa e efeito. Ora, falamos do sofrimento que nos traz a evolução, nos momentos difíceis, os grandes cientistas descobrem as vacinas. Nos momentos de dor, como no caso da Covid, descobriram a vacina o mais rápido possível. E assim, sucessivamente, nas dificuldades que a humanidade atravessa. O sofrimento causado, falamos aqui agora, pela nossa própria negligência, pela nossa própria imprudência, e também o sofrimento vem para que possamos exercer a nossa inteligência, para que o espírito possa evoluir intelectualmente também. Os grandes cientistas, os homens da ciência que pesquisam, os pesquisadores que descobrem as medicações, os remédios, as vacinas, descobrem porque está vendo o sofrimento da humanidade, o sofrimento do outro. E até dele mesmo, às vezes, que é portador de uma patologia, de uma doença. Então, não existe o acaso. Cada qual caminha com seu livre-arbítrio, cada qual responderá de acordo com sua obra. Certa ocasião, uma mãe desesperada chegou no centro espírita em Uberaba, no grupo da prece, para pegar uma orientação com o médium Chico Xavier. Esta mãe, então, chegou perto do Chico e disse a ele: Chico, eu não sei o que eu faço mais. O meu filho, eu já pelejei com ele, Chico. Dele vir ao centro, tomar um passe, escutar uma palestra, participar da mocidade, ele não aceita. E o pior, Chico, dizia a mãe ao médium Chico Xavier, e o pior, que ele está sofrendo muito. Mas ele está sofrendo muito mesmo. Ele sofre muito, mas ele não aceita ajuda. Ele não aceita a minha ajuda, ele não aceita a ajuda de ninguém, ele não quer ir no centro espírita tomar um passe, ele não quer ir na missa assistir uma missa, ele não quer nada, Chico. O que eu faço, Chico? O que você tem para me dizer nesse caso? Que ele não quer vir no centro tomar um passe, assistir uma palestra? Já não sei mais o que eu faço com ele. Chico, então, de forma sábia, como sempre, ponderado, de forma humilde, simples, e com extrema sabedoria, respondeu aquela mulher: é porque, minha irmã, ele não sofreu o suficiente. É porque ele não sofreu o suficiente. Então vejamos a resposta que Chico deu àquela mulher. Aquela mãe que estava aflita, que seu filho não queria ir ao centro espírita, que não queria tomar passe, que não queria assistir às palestras, e ele respondeu: é porque ele não sofreu o suficiente. Estima-se que 90% das pessoas que são espírita kardecistas vieram
buscar uma doutrina espírita pelo sofrimento, pela dor. A maioria das pessoas que hoje são palestristas, são palestrantes espíritas, são oradores espíritas, são dirigentes das casas espíritas, são obreiros, passistas, evangelizadores, enfim. É porque o sofrimento bateu na porta e buscaram o recurso. Centro espírita cheio é sinal de sofrimento. A igreja católica cheia é sinal de sofrimento. Não é questão de hobby, de simplesmente ritual. A igreja evangélica, lotada, cheia, é sinal de sofrimento. Chega uma hora que o ser humano diz assim: chega, eu não aguento mais sofrer. Uns buscam a religião, uns buscam Deus, outros, infelizmente, não têm essa estrutura, não têm essa estrutura espiritual e acaba cometendo suicídio. Sofrem tanto que não estão percebendo a sombra que se encontram e acabam suicidando. Os jovens hoje que estão suicidando, a maioria, se pegarmos o histórico desses jovens, são jovens depressivos, são jovens que vêm sofrendo, é um sofrimento íntimo que eles trazem de outras vidas. E os pais ficam se perguntando por que meu filho foi fazer isso. Ele tinha tudo. Ele tinha um carro que eu dei para ele, eu pagava a gasolina, eu pagava os impostos do carro dele, eu pagava a universidade particular, boa alimentação, dava-lhe roupa, dava tudo de bom para ele, mesada, apartamento alugado para ele, para os colegas, enfim. E cometeu suicídio. O jovem, às vezes, tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Porque são espíritos que trazem um sofrimento muito grande no íntimo da sua alma. São jovens vazios. Eles são cheios de recursos materiais. Mas são espíritos que já trazem essa predisposição à depressão, uma predisposição ao suicídio. São espíritos extremamente frágeis que estão reencarnando, que vieram de outros planetas. É uma provação para esse espírito que está reencarnando, ou já está encarnado, para os pais também. E que outrora, em vidas passadas, colaboraram, ajudaram a desviar do caminho. E vem nessa condição para ajustar e colocar os filhos no caminho. Um dos maiores desafios hoje que a humanidade atravessa é educar os filhos. É um dos maiores desafios, é educar essa juventude, essa moçada. É difícil, não é uma tarefa fácil. A geração, no meu caso, que nasceu nos anos 60, a geração dos anos 50, 60, até meados de 70, são espíritos que vieram de um outro planeta. E esses que estão reencarnando agora vieram de outros planetas. E nós sabemos que não existe o acaso. É o processo de evolução, é o processo que a humanidade está passando, que a humanidade está atravessando. Então, todos esses aspectos que nós estamos vivenciando, o Cristo já dizia: eu não vim de trazer a paz, mas sim a divisão. Porque Jesus sabia que ele veio num planeta cheio de imperfeições, mas que podemos modificarmos, que podemos reverter as situações. E essa modificação, ela não começa na casa espírita. Ela não dá início dentro do templo católico, da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não dá início dentro da Igreja Evangélica. Ela dá início dentro do lar de cada um de nós. E, principalmente, ela começa exatamente no coração de cada um de nós. Seja o bom pai, que serás o bom cidadão. Seja uma boa mãe, que será uma boa cidadã. Seja o bom filho, que será o bom cidadão. Quando falamos seja bom, embora um sentido muito
amplo da palavra, mas buscando tirar o espírito da letra, como diz Emmanuel, tirar o espírito da letra, ser bom, é respeitar o próximo, é respeitar as indiferenças, é compreender o erro do outro, é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, é exercer a tolerância, é exercer a paciência, a indulgência para com as faltas alheias, é exercer a benevolência para com todos, o bem sem olhar a quem. E tudo começa na intimidade do lar. Ora, Jesus começou a pregação dentro das cavernas, para depois ir pregar ao povo. Como não tinha casa fixa, ele pregava na casa de um, na casa de outro apóstolo. Tudo começa dentro do refúgio da intimidade, aonde o lar, infelizmente, está virando um palco de pancadaria, pancadarias verbais, troca de acusações, agressões físicas, homens pecando mulher até a morte, mulheres, pais espancando os próprios filhos até a causar lesões, até a própria morte, filhos tirando a vida dos próprios pais. As pessoas se perguntam: que mundo é este? É o mundo aonde se concretiza o que as pessoas estão pensando. Se o mundo é violento, porque as pessoas são violentas, obviamente. Vivem a violência mental. Não fazem, às vezes, por questão da sociedade, mas mentalmente vibram em zonas vibratórias negativas de inveja, de ciúmes, de mágoa, de rancor. Não é vantagem nenhuma sermos o valente, sermos os valentões, devolver o mal com o mal, devolver com a mesma moeda. O cemitério está cheio de pessoas valentes que não levam desaforo para casa. Ora, não quer dizer que temos que cruzar os braços e deixar as pessoas fazerem o que quiser com nós. Mas a palavra com respeito, com ponderação, ela impõe autoridade. Mahatma Gandhi, na Índia, conseguiu pacificar o conflito entre ingleses e britânicos, ele, Gandhi, sem derramar uma gota de sangue. Pancadaria e violência não se resolve com pancadaria e violência. E Gandhi demonstrou isso. Jesus foi a mesma coisa. Jesus poderia ter reagido, ter esquivado-se da crucificação. Ele sabia que ele estava sendo perseguido. Ele sabia quando e como ele iria morrer. Mas não, ele enfrentou, mas enfrentou de forma pacífica. A mesma coisa devemos fazer em nossas vidas. Estamos no trânsito, achou ruim, oh, desculpa, eu não vi, me perdoe. Ah, mas você aceita educação? Não, você me desculpe, realmente você tem razão, eu não vi, você me perdoe. Não é da minha índole, foi sem querer. Minha senhora, por favor, sente-se aqui, eu estou vendo, você é uma gestante, você está grávida, sente aqui no meu lugar, por favor. O senhor, estou vendo aqui que o senhor já senta no meu lugar, já vê que é um senhor de idade, está usando um aparelho, uma bengala, senta-se no meu lugar, por favor. Mas não é isso que está acontecendo, infelizmente. As pessoas caem na rua, machucam, tropeçam, as pessoas nem socorrem, nem param para perguntar se precisa de ajuda. Claro, salvo exceção, existem pessoas extremamente bondosas, caridosas. Mas existem muitas pessoas cruéis. É por isso que o sofrimento ainda ele permanece enraizado na terra. Porque as pessoas cavam o sofrimento com as próprias mãos. Cavar o sofrimento com as próprias mãos e, principalmente, fazer o outro sofrer é
cavar a própria doença, é registrar a própria enfermidade no seu corpo, no seu perispírito. É um suicídio indireto, quando nós alimentamos o ódio, quando nós alimentamos a mágoa, nós vamos queimando os nossos fluidos vitais e vamos desencarnar antes do tempo previsto. Porque todos nós, quando viemos reencarnar na Terra, todos nós, sem exceção, recebemos uma cota de fluidos vitais, de acordo com a durabilidade que está programado pela espiritualidade para a nossa estadia aqui na Terra. Se eu estou programado a viver 70 anos, mas eu passo um terço da minha vida, um terço da minha vida, magoando, prejudicando as pessoas, pensamento de ódio, de vingança, de ciúme, de inveja, de egoísmo, eu estou danificando esses fluidos vitais que dá vida, movimento ao meu corpo, através do meu perispírito que está ligado ao meu corpo físico. E com isso, ao invés de desencarnar com 70, eu desencarno com 50, com 55, com uma determinada doença. É um suicídio direto, porque eu abusei do meu livre-arbítrio indo para um lado negativo. E aí eu danifiquei o meu perispírito. E, consequentemente, danificando o meu perispírito, causando lesões no meu perispírito, refletiu no meu corpo somático, no meu corpo físico, trazendo doenças e desencarnei antes do tempo previsto. Ah, mas estava previsto? Não estava. É um acidente de percurso. É um acidente de percurso que eu provoquei. Ao contrário da pessoa que faz o bem. Às vezes a pessoa ela é tão bondosa, ela é tão gratificante viver com aquela pessoa, é tão benéfica para os outros, ela está programada para viver 70 anos, ela vive 80, 90. A espiritualidade, percebendo que há necessidade dela ainda ajudar outras pessoas, prorroga a estadia dela aqui na Terra. Vocês imaginam, Chico Xavier, extremamente doente, viveu até 90 e poucos anos de idade, até 92. Divaldo Franco já está com quase 100 anos. Os homens de bem. É isso que nós temos que ser, pessoas boas. Independente se eu sou espírita, kardecista, se eu sou bandista, se eu sou católico, o bem, ele é ecumênico. O bem não tem religião. É assim que nós temos que entender a vida e respeitar todas as crenças, respeitar as ideias, respeitar as filosofias das pessoas. Ora, Jesus reencarnou onde a Terra era extremamente difícil, ainda muito primitiva a Terra, era olho por olho e dente por dente. Parece que nós estamos vivendo a época de Jesus, olho por olho e dente por dente, porém com tecnologia. Naquela época se matava as pessoas a pedradas, hoje a pessoa discute com a outra, tira o revólver e atira na outra. As pessoas não estão tendo mais tolerância. As pessoas não estão tendo mais tolerância. Morreu por bagatelas. Morreu porque não gostou da brincadeira. Morreu porque falou que fulano é isso, que falou que ciclano é aquilo. Então, todo esse aspecto que nós estamos vivendo, todo esse sofrimento, essa carga pesada que a Terra está passando, pode ser modificada. E começamos já. Não é para ontem, nem para amanhã. É agora. É já. E imediatamente nós temos que buscar a modificarmos o nosso comportamento sem fanatismo. Sem fanatismo. Jesus já dizia, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Allan Kardec, na questão 165, em O Livro dos Espíritos, de uma forma notável, ele pergunta aos nossos amigos espirituais se o conhecimento que estamos adquirindo aqui na Terra,
da doutrina espírita, se o conhecimento que estamos adquirindo da doutrina espírita aqui na Terra irá nos ajudar quando chegarmos no mundo espiritual. Olha só que interessante. Se o conhecimento que estamos adquirindo aqui na Terra, através da doutrina espírita, irá nos ajudar quando chegarmos no mundo espiritual? Essa é a pergunta que Allan Kardec fez. Então vejamos a resposta dos amigos benfeitores imortais. Irá nos ajudar muito. Irá nos ajudar muito. Mas só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a consciência tranquila. E para termos consciência tranquila, é preciso fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. É a lei, como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, meus irmãos e estimadas irmãs, não existe o acaso. Viemos do mundo espiritual. E para o mundo espiritual, um dia retornaremos. E se viemos do mundo espiritual e para o mundo espiritual um dia retornaremos, logo chegamos à conclusão que estamos aqui de passagem. Mas essa passagem vale ouro. Vale prata, vale bronze, depende da nossa passagem. Depende do que nós estamos fazendo. Não vamos levar nada daqui de material. Tal é que caixão não tem gaveta. E se tiver, ficará debaixo da terra, para as traças devorarem, para as ferrugens infiltrarem-se. Nós vamos levar daqui o nosso sentimento e aquilo que nós estamos fazendo. A morte não isenta ninguém do sofrimento, e nem a vida. A morte também não isenta ninguém de ser feliz, e nem a vida. Morrer é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Se eu sou bom aqui, eu serei bom no plano espiritual. Se eu sou egoísta, prepotente, arrogante, eu serei egoísta, prepotente, arrogante no plano espiritual. Ah, mas no plano espiritual as pessoas mudam. Mudam. Aqui também muda. Aqui também as pessoas mudam. Não vamos esperar chegarmos no plano espiritual, talvez seja tarde. Como já dizia o compositor Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então vamos fazer enquanto é tempo. Não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Enquanto é tempo. Porque não sabemos o amanhã. Ninguém sabe o amanhã. Nós podemos ter uma leve projeção, muito leve, mas a realidade nua e crua, somente Deus sabe. Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que está na questão de número 1, em O Livro dos Espíritos. Nós só temos uma certeza: da morte do corpo físico. O que vai suceder depois do túmulo, não temos certeza. Por isso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, e todos vocês que estão nos acompanhando, que possamos dar o melhor de nós. Porque o mal não vence o bem. As trevas não vencem a luz. O ódio não vence o amor. É fundamentando nesse sentimento de amor que o Cristo nos deixou, nos ensinou, é que vamos caminhar. E vamos ser mais felizes e sofreremos menos nesta vida e além desta vida. É assim que devemos entender, é assim que devemos compreender.
Não existe o acaso. Ninguém paga sem estar devendo. E ninguém, por sua vez, recebe sem estar merecendo. Mahatma Gandhi, no parlamento britânico, em seu discurso de paz, de pacificação, na Inglaterra, em Londres, em seu discurso ele disse assim: o amor de um único homem pode neutralizar milhões de ódio. O amor de um único homem pode neutralizar milhões de ódio. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs. Se Gandhi disse que o amor de um único homem pode neutralizar milhões de ódio, agora imaginemos o amor de milhões de homens. O potencial que pode ser. Vejamos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs. O amor atrai. O amor une. O ódio também atrai. O ódio também une. Semelhante atrai semelhante. O líder que provoca uma guerra, que está à frente do campo de batalha, aquelas pessoas que estão do seu lado apoiando a guerra, sentindo prazer em guerrear e matar, são pessoas também com o mesmo teor do pensamento do seu líder. Por que Hitler atraiu centenas de seguidores? Porque existia pessoas que pensam ou que pensavam igual a ele. Por que existem milhares de pessoas que Jesus atraiu? Porque existem pessoas que pensavam igual a Jesus. É a lei da afinidade. Nós vamos nos afinar aquilo aonde o nosso coração está. Se eu afinei só com as coisas mundanas, meu coração estará nas coisas mundanas. Se eu afinei com a tolerância, eu serei uma pessoa tolerante, porque meu coração estará tolerante. Se eu me afinei, se eu sintonizei com a paz, eu serei uma pessoa de paz, meu coração será de paz. Se eu me afinei com uma benevolência, eu serei uma pessoa boa e exercerei, através do meu coração, a benevolência para com os outros. É assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, nesta vida, neste mundo, nessa oportunidade da bênção, da dádiva, da reencarnação que Deus concedeu a cada um de nós. Nós temos a família que merece, os filhos que merecemos, diz Chico Xavier, temos o vizinho que merece, o serviçal que merece, o patrão que merecemos, temos o governante que merecemos. Não existe o acaso. Tudo está conforme às leis divinas. Há um ser superior que comanda, que rege tudo isso, que é Deus, o nosso Pai maior, o nosso Criador. Jesus, o nosso guia, o nosso homem que Deus nos concedeu para servir de exemplo para todos nós, conforme questão de número 625 em O Livro dos Espíritos. Ora, nós temos tudo. Nós temos Deus. Nós temos o nosso Mestre Jesus como exemplo para todos nós, para todas as religiões, para todas as pessoas, para a humanidade, para o nosso planeta Terra, que tanto precisa de amor, de paz, de união e de fraternidade. Vamos deixar de lado as ranzinas, vamos deixar de lado as brigas, as injúrias, os conflitos. Vamos deixar de lado certas verdades que ferem o outro, que machucam o outro e que pode até traumatizar o outro. Não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo. Queremos um dia deixá-lo aqui. Quanto mais da verdade, que não nos pertence. Às vezes, o que é bom para mim pode ser ruim para você, ou o que é ruim para você pode ser bom para mim. E que verdade que é essa? E que direito que nós temos de falar a verdade com pretexto de glorificar
o que é certo, o que é errado, de mostrar para o outro o que é isso, o que é aquilo, magoando-o, ferindo-o. Ora, não é da nossa competência. A nossa competência é buscarmos ser pessoas boas e não pessoas boazinhas. A nossa competência é fazer realmente o bem, mas fazer de coração, sem querer recompensa e sem querer gratidão. Unimos neste mundo em nome do nosso Mestre Jesus. Unimos dentro do nosso lar, com nossos familiares, através da paz, através da fraternidade, do amor e da caridade. Ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola, de que temos o sofruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca cessures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas. Em forma de sombra e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor, que assim seja, Senhor. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.